Que oração poderosa, maravilhoso. És o Senhor, meu Deus. Eu quero aqui cumprimentar os meus irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? O Espírito dele já se encontra entre nós. Assim como foi dito na oração do presbítero Ailton, que ele venha derramar a misericórdia e a graça dele sobre as nossas vidas. E que ele interceda por cada um de nós, porque nós somos miseráveis e pecadores, mas que a misericórdia dele nos alcance. Sabemos que não somos nada sem a presença de Deus. Que os irmãos abram a Sagrada Escritura no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Que os irmãos possam estar atentos, porque o inimigo ele vai de todas as formas tentar distrair e tentar roubar a palavra de cada um de nós. Santo e poderoso é o Senhor, meu Deus, que nos enviou o teu Espírito para nos conduzir e nos conceder essa oportunidade. Assim diz o Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não tenho porque eu te remi. Chamei-lhe pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quanto pelos rios, ele não te submergerá. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderás em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei. Pelo que, aleluia, meu Jesus, assim, meu Deus, pelo que tirei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, tirei da tua semente desde o oriente, e de ti ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congregarão, e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso? Fazemos ouvir as coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga: é verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o sabeis e me creias, e entendais que eu sou
o mesmo que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Possam tomar os seus assentos, porque essa palavra é poderosa. E creio que o Senhor vai dar respostas a orações pedidas. E creio que o Senhor ele vai mover os céus e a terra para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu e nos promete através da palavra dele. Ele diz aqui no profeta Isaías que Ele nos criou, que Ele nos formou. E Ele nos mostra através das Escrituras que se nós passar por águas, assim como Pedro afundou e falou: salva-me, Senhor, e Ele estendeu as mãos dele, parecia que Ele estava longe, mas Ele estava perto, e Ele está perto de nós. Nós que pensamos mais nas preocupações e nas coisas do mundo e não entendemos o tamanho do Deus a qual nós servimos, porque Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas infinitamente mais. Mas nós carregamos o espírito de Tomé. Às vezes temos que ver para crer. Assim como o irmão Messias falou que um amigo dele: como é que vocês ajoelham e oram por um Deus que vocês não vê? Mas ele diz: bem-aventurados é aquele que não vê, mas crê. E Ele está aqui, o Espírito dele está aqui como uma brisa a tocar nas nossas peles. E às vezes nós não sentimos a atração do Espírito, porque o inimigo ele vai colocar empecilhos e preocupações para tentar tirar isso de nós, essa pérola que nós carregamos, que é o Espírito do Senhor. E Ele fala conosco a todo momento, porque Ele é poderoso. E a palavra diz que não há outro Deus, nem antes e nem depois dele. Ele é único. Ele é único nas nossas vidas. E enviou o Filho amado dele para a face dessa terra, para nos mostrar e nos ensinar como nós devemos ser como servos. Mas às vezes queremos seguir profetas de internet, mas o Senhor fala através da Sagrada Escritura, e vemos aí tantas coisas acontecendo, tantos sinais acontecendo para a volta do Senhor, quando Ele diz aqui na palavra onde voltará os filhos e as filhas dele. Isso aqui é o cumprir de uma profecia, aonde os israelitas estão voltando, os judeus estão voltando para casa, para que se cumpra essa profecia. Mas muitos de nós não estamos conseguindo enxergar os sinais. Está por todos os lados. O tempo encurtou. Num instante é uma semana, num instante é um mês, num instante é um ano. E nós já estamos aí entrando no 5º mês do ano. Parece que começou ontem. O relógio de Deus está acelerado. Nós estamos lentos para discernir
que a volta de Cristo ela está mais perto do que nunca. Estamos vendo nas redes sociais o quanto se fala nisso, não é? Na vinda do 8º rei, não é? Na escolha do 8º rei, onde diz que ele irá abrir o caminho para o anticristo. Outros já estão dizendo que o anticristo já se pronunciou. E logo, logo iremos ouvir falar nas duas testemunhas. E as profecias irão se cumprindo aos poucos. E nós, cegos e surdos, não estamos entendendo nada. O inimigo está conseguindo cegar e ensurdecer os servos de Deus com distrações, pequenas distrações. Mas Deus na noite de hoje quer nos alertar, porque o agir dele e o querer dele prevalece nas nossas vidas e irá prevalecer. Basta nós crermos naquele que é, que era e que há de vir, para buscar a sua igreja, que somos nós. Somos um corpo unido, onde a cabeça é Cristo. Quando a bispa falou aqui de corpo, de união, eu falei, testificou com a palavra, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas infinitamente mais coisas do que nós imaginamos, irmãos. Nós ainda parece que nós estamos adormecidos e não estamos entendendo o que a Sagrada Escritura quer nos dizer realmente. O nosso entendimento se fechou para as coisas de Deus. E Ele fala na palavra: somente quem verá a Deus, quem se santificar, assim como no louvor, e quem estiver em espírito, porque esse, o Senhor está à procura dos que estão em espírito e em verdade, e esses verão a Deus. Sabemos que o Senhor, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, desse mundo tenebroso onde fala que jaz do maligno. Mas nós esquecemos às vezes que o mundo jaz do maligno. E quantos servos de Deus tirou a mão do arado e voltou para trás, mesmo conhecendo a Sagrada Escritura, sabendo que só há dois caminhos: o caminho da verdade e o caminho da perdição. E nós estamos vendo aí que muitos estão escolhendo o caminho errado, o caminho da perdição. E o Senhor, Ele separou um povo para estar em busca destas pessoas que tomaram o caminho errado. Mas muitos de nós preferimos ficar sentados como se nós não te carregássemos o poder dentro de nós. Já disse isso em outras pregações, que nós carregamos um poder a qual nós não conhecemos, mas ouvimos falar. É o Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de cada um de nós que aceitou o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas. E Ele nos conduz na noite de hoje a um entendimento aonde o poder e a soberania de Deus é maior do que todas as coisas que está no céu, na terra e embaixo da terra.
Nós temos que abrir o nosso coração verdadeiramente para Cristo, para que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, venha fazer morada entre nós. Às vezes o livre-arbítrio ele vem para nos atrapalhar, mas nos foi dado como um espinho na carne. E tomamos caminhos errados, temos atitudes erradas, falamos as coisas erradas, ao invés de falar as coisas certas no momento certo. E estamos abrindo decretos para sermos consumidos pelo ataque do inimigo. Porque a Bíblia diz que aquele que consegue frear a nossa língua é sábio, que é um órgão tão pequeno e nós não conseguimos frear a nossa língua. E ela é como uma caneta, ela abre decretos para que nós sejamos atiçados, consumidos pelo inimigo. Como o presbítero Ailton, quando nós conversamos, ele sempre fala, ele não brinca. Ele não brinca de serviço. As atitudes dele é de matar, de roubar, é de destruir, é de fazer o servo de Deus virar chacota aos olhos do mundo. E é o que nós estamos vendo aí nas redes sociais. Os servos de Deus estão virando chacota, porque o inimigo está levantando pessoas de uma forma tão poderosa para envergonhar o Evangelho de Deus, o verdadeiro Evangelho do Senhor, trazendo pregações com preço. Pregadores que querem trazer a palavra do Senhor através de mamon, o dinheiro. E o Senhor Jesus, nessa noite, Ele quer nos mostrar que grande e poderoso é Ele. Que esse mundo onde existem muitos deuses, deuses surdos, deuses cegos, deuses que não falam, porque o nosso Deus, Ele fala conosco, Ele nos orienta, Ele nos conduz, Ele que nos tira do abismo, todos os dias nos dá livramento, todos os dias, e nós não percebemos, e dizemos, eu tive sorte. Não, irmãos, nós temos é Deus. Glória a Deus. Não é sorte, é Deus. Glória a Deus. Não aconteceu isso comigo, que sorte. Não, irmão, foi livramento de Deus. E Ele nos dá livramento todos os dias. E Ele diz na palavra que se Ele agir, ninguém impede. Glória a Deus. Ninguém, nada impede o agir de Deus na minha e na sua vida. Porque carregamos uma luz e um propósito. Mas nós, cegos pelas coisas do mundo, não entendemos. Mas o inimigo no mundo espiritual, ele está a observar que nós carregamos um propósito e temos sobre a nossa cabeça uma luz. Porque ele diz, seja luz do mundo e sal da terra. Nós carregamos uma luz. O inimigo, ele quer nos tirar debaixo dessa luz, nos tirar debaixo da bênção. E às vezes a nossa língua faz com que nós saímos debaixo da bênção. E às vezes o nosso casamento é atacado, nosso trabalho nós somos perseguidos sem saber o porquê.
porque declaramos algo no mundo espiritual. Temos decretos para que o inimigo possa nos ferir, nos atingir. E o Senhor, Ele quer nos alertar na noite de hoje que não tem preocupação, não tem afronta, não tem apontamento, não tem seta, não tem nada. Quando Deus está na casa, nada é capaz de tirar o que Ele tem para mim e para a sua vida. Somente nós temos esse poder por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz com que nós, do nosso querer e da nossa vontade, fazemos algo que ao nosso pensar está certo aos olhos de Deus, assim como Paulo fazia, que era Saulo, perseguia e matava os profetas pensando que ele estava fazendo o que era certo aos olhos de Deus. Mas o Senhor, o próprio Deus, apareceu como uma luz na frente dele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele: quem vos fala? É Jesus que te fala. E Ele está falando conosco na noite de hoje. Não há preocupação, não há guerra, não há luta se nós estamos verdadeiramente com Cristo. Se nós estamos com o nosso coração contrito a Cristo, porque Ele vê de nós o coração. Ele nos vê de dentro para fora. Às vezes pensamos que Cristo Ele está nos olhando de fora para dentro. Não, irmãos. Por isso Ele colocou o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Porque Ele diz: estarei com vocês até o fim dos tempos. E quem está com o Espírito Santo, que carrega essa luz, está com o Deus, o Eterno, dentro de cada um de nós. Aleluia, Jesus. Mas cabe a nós crermos e colocar em exercício a nossa fé. Ele fala que mesmo do tamanho de um grão de mostarda conseguiríamos fazer coisas grandes. E a fé é ela quem move a mão de Deus a nosso favor. Porque sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Somos perseguidos, irmãos, dia e noite. Dia e noite. A nossa mente é um campo de batalha todos os dias. Mas Deus fala que Ele está conosco. É Ele que nos fortalece, é Ele que luta as nossas lutas. Aleluia. Mas nós temos que dar o devido lugar para que Ele venha, para que Ele entre, para que Ele pegue as tuas lutas que são pesadas e jogue para Ele dar o fardo leve para nós. Amém. Glória a Deus, Jesus. Para tirar nós desse sufoco que é todos os dias ser atacado na mente. Quantas vezes acordamos à noite desesperado, sem saber o porquê? Ataque espiritual. Quantas vezes estamos no nosso trabalho e tem uma pessoa nos perseguindo o tempo todo? Não é ele a pessoa, porque a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra aquilo que está ao redor daquela pessoa, para que venha tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego, tirar o brilho que Deus colocou em nós, fazendo com que nós declaramos coisas que entristecem o Espírito Santo, que entristece a Deus. E o Espírito Santo, Ele é santo. Ele é tão santo que Ele se entristece e se afasta. E o mundo está aí para nos contaminar.
de muitas coisas, de muitas sujeiras, de muitos apontamentos, de muito. Mas Deus, Ele vem sobre as nossas vidas com a infinita misericórdia dEle, com o amor ágape, um amor a qual nós não entendemos que amor é esse, que é capaz de entregar o seu próprio filho para ser maldito a nosso favor, para que nós possamos estar aqui na noite de hoje a contemplar esta reunião. Porque se o Senhor Jesus não viesse como um sacrifício vivo, o que seria de nós? Verdade, Deus. Eu já me fiz essa pergunta. O que seria de mim, de nós, se o Senhor Jesus, Ele não tivesse vindo como o verbo vivo, como carne, se entregar e sentir as mesmas dores que nós como seres humanos sentimos, os mesmos ataques que nós como seres humanos somos atacados, na carne e no espírito, somos atacados na carne e no espírito, todos os dias, todos os dias. E Ele fala que o fardo dele é leve e suave, mas nós queremos ser os super-humanos e não conseguimos entregar os nossos fardos pesados para que Ele venha lutar as nossas lutas. Às vezes prostramos os nossos joelhos e oramos para um irmão, para uma mãe, para um filho, para um amigo que está enfermo. E nós não oramos para nós mesmos. Não olhamos para nós mesmos. Não amamos a nós mesmos a ponto de pedir a Deus por nós. Mas nós conseguimos orar pelo irmão, pelo amigo, pelo filho, pela mãe. E nós. Não é egoísmo. Ele diz: amarás ao teu irmão como a ti mesmo. Temos que nos amar, temos que pedir a Deus por nós, pela nossa vida, pelo nosso ministério. Como foi dito aqui na noite de hoje, temos dons adormecidos dentro de nós e não pedimos a Deus para que Deus desperte esses dons dentro de nós, para que nós possamos fazer o ID dele. Nós nos contentamos em estar sentado na congregação, mas não pedimos o que está adormecido dentro de nós. E o Senhor, Ele quer usar cada um de nós. Com cada um de nós é um propósito diferente. Que nós não ficamos aceitamos na realidade de ficar sentados e fazer apenas o que nós queremos. Vamos para o culto, sentamos, levantamos, voltamos para casa. De manhã trabalho, meio-dia, e isso virou uma rotina. Deus, Ele não quer dar carros, não quer dar casa, não quer dar nada a ninguém. Ele quer te dar dons espirituais para que você seja mais um funcionário do céu. Eu estou aqui, papai. É isso que Deus nos dá. Armas espirituais para que nós possamos lutar contra aquilo que vem em volta das pessoas que nos atacam. As palavras de maldição que são ditas. Temos que estar revestidos, mas não na carne, no espírito. É no espírito. Verdade, Deus. O louvor falou que nós, para que nós sejamos santos. Uma vez eu vi uma missionária, ela falou assim, botou uma frase no perfil dela: estão rotando santidade. Isso mesmo, não tem que rotando santidade. Como é que fica rotando santidade?
Ele diz para nós sermos santos, assim como Ele é santo. Mas nós não conseguimos às vezes. São tantas aflições, são tantas coisas que vêm contra as nossas vidas, que nós esquecemos que Deus quer trabalhar na nossa vida, no profundo. Ele quer levantar verdadeiros adoradores. Mas temos que dar o devido lugar, o espaço, abrir a porta para que isso aconteça. Não ficar em cima do muro, porque ele diz: se for morno, ele vomita. Quente o tempo todo. Quente o tempo todo. Às vezes, a raiva, o ódio, são palavras fortes. E às vezes nós declaramos elas assim: nossa, tenho um ódio, tenho uma raiva. Sem saber que esse decreto que você está puxando para a sua vida é tão miserável. A pessoa se amaldiçoa com a própria língua. Às vezes tem pessoas que amaldiçoam até os próprios filhos com pequenas palavras que não têm noção do que está falando. Quando você chama um filho de danado, de teimoso, de burro, nós não sabemos no mundo espiritual o poder que essa palavra tem para amaldiçoar. Cresce uma criança com essa declaração que a pessoa fez: um danado, um teimoso. Como dizem aqui que eu sou do sul da Bahia, um sem assunto. Messias. Vocês falam que somos sem assunto. Pois é. Temos que aprender a vigiar o que falamos. Temos que aprender ou reaprender a olhar para nós, orarmos para nós, para que nós possamos ser parecidos com Cristo. E para aquele que nos vê, enxergar em nós Cristo. Enxergar a luz de Cristo em nós. Porque a palavra diz que nós somos cristãos, pequenos cristos. Então temos que honrar este nome, pequenos cristos. Somos cristãos em Cristo Jesus e temos que parecer com Ele, caminhar como Ele, fazer como Ele fez quando esteve aqui. Glória a Deus. É difícil? É. Ser servo de Deus não é fácil. Não é fácil. Porque nós olhamos e vimos pessoas prosperando sem ter Cristo. Pessoas crescendo financeiramente sem ter Cristo, sem se prostrar a Cristo. E nós prostramos os nossos joelhos ao ponto de fazer calos, de escurecer os joelhos, adorando e bendizendo o nome dele, porque Ele não quer que nós sejamos prisioneiros desse mundo, prisioneiros de mamon, prisioneiros do dinheiro. Ele nos quer livres. É isso que Ele nos fez livres. Por isso que Ele nos quer dar armas espirituais, dons espirituais, para que nós possamos lutar contra potestades, contra espíritos malignos. É contra eles que é a nossa luta.
Mas muitos de nós nos acovardamos. Se uma pessoa manifesta, muitos se afastam. Muitos se calam, se amedrontam, se arrepiam, dispara o coração. E às vezes nós demonstramos essas atitudes e o inimigo, ele está por perto, a derredor, observando as nossas atitudes, para que ele nos ataque no momento adequado, quando nós abrirmos uma pequena brecha. Ele já sabe qual é a tua fraqueza. Ele vai atacar na tua fraqueza. Ele não mexe em outra área. Ele só vai aonde você vai derramar lágrimas. E eu posso dizer para vocês isso, porque eu passei por isso. E ele me atacou de uma forma grandiosa e me tirou tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Mas eu glorifico ao Senhor, porque foi Ele quem permitiu e permite que essas coisas nos ataquem, nos aflijam. Mas Ele está com controle sobre tudo, porque a Bíblia diz que Ele não vai permitir além das nossas forças, que os ataques venham além das nossas forças. Por isso, Ele nos permite entrar em desertos, até mesmo andar sobre o vale da sombra e da morte. E Ele é especialista em deixar para agir no último segundo. Ele vai e age na minha e na sua vida no último segundo, quando nós estamos totalmente entregues, rendidos. Aí o Senhor, Ele vai olhar para nós e perceber que nós somos totalmente dependentes dEle. Aí Ele irá mover as mãos dEle a nosso favor. Porque Deus, Ele não é homem como eu, como você, para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa pelas coisas que Ele faz na nossa vida e faz todos os dias, irmãos. Se estamos aqui hoje, é porque quando nós abrimos os olhos pela manhã, nós recebemos essa dádiva, essa bênção de abrir os olhos e de permitir e enxergar toda a criação dEle. Soberano é Deus sobre nós. Poderoso é o Senhor. Porque nós não somos dignos. Como o centurião, ele disse: eu não sou digno de que entres na minha morada. Nós não somos dignos disso. E o centurião fala: mas diga apenas uma palavra, e o meu servo será salvo. Diga uma palavra e eu serei salvo. Nós seremos salvos apenas com uma palavra, apenas com um toque. Apenas com um toque. Foi o que aquela mulher do fluxo de sangue fez, um toque. E aquela maldição que ela carregava foi sanada num piscar de olhos, porque tudo para Deus é num piscar de olhos. Amém, Jesus. E Ele é especialista nisso. Pensamos que o nosso casamento está destruído e num piscar de olhos Ele restaurou. Ele colocou a mão dele aonde o sujo tinha colocado os pés. Que nós possamos na noite de hoje nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor. Porque como diz a palavra, se Ele agir na minha e na sua vida, ninguém, nada, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, impedirá o agir dEle.
na minha e na sua vida. Amém. Ninguém. Ele é Deus, só tem Ele, só existe Ele. E nós nos rendemos todos os dias, entregamos as nossas vidas todos os dias nas mãos dEle, porque Ele pode ter as nossas vidas na mão dEle, porque nós somos dEle. Ele nos comprou desse mundo, Ele nos separou, nos tirou desse mundo e nos separou para uma obra, nos separou para Ele, para adorar a Ele. Somos dEle. E a Bíblia nos diz isso, que nós somos do Senhor. Oh, glória. Isso é honra. Isto é honra. Quantos estão aí fora? Mas Ele escolheu a nós. Nos deu de presente o Espírito dEle para estar dentro de cada um de nós e nos conduzir nesse mundo de trevas, de abismo, aonde demônios, que não são poucos, estão por aí, por todos os lados, mas os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. Mas o Espírito que nós carregamos dentro de nós, Ele nos guia nesse vale onde está cheio de demônios. É Ele quem nos guia nesse vale da sombra e da morte, que é esse mundo de destruição, esse mundo de mentiras, esse mundo de trevas. Nós somos honrados por ser escolhidos, tirados desse mundo. Nós somos livres. Nós somos um povo livre, porque nós podemos fazer o que nós quisermos fazer, sem vícios, sem querer, sem dizer, porque carregamos o Espírito de Deus. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos diz, é Ele que nos mostra. Como eu volto a dizer, nunca foi sorte. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus na minha e na sua vida. Que essa palavra, ela venha acalmar o coração de cada um nessa noite. E que as preocupações que o inimigo lança sobre as nossas vidas, que nós possamos enxergar elas como uma preocupação minúscula, porque maior nas nossas vidas é Deus. Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas infinitamente mais. E como a palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Que vocês fiquem com essa palavra gravada na tábua do coração de vocês, porque nós somos eternos aprendizes da palavra, porque ela é viva e é eficaz, e ela nunca vai nos dizer as coisas do mesmo jeito. Se você ler uma passagem 10 vezes Deus vai fazer com que você a interprete de forma diferente. Esse é o nosso Deus. Eu quero agradecer a todos. Quero agradecer ao pastor Fagner, ao pastor Marcos, pela confiança de me introduzir nessa campanha como um palestrante. E que Deus venha iluminar e cobri-los de honra, porque só Ele tem o poder e a graça para nos honrar nessa terra. E eu quero assim agradecer a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que vocês aplaudam o Rei da Glória, porque é tudo para Ele, por Ele são todas as coisas. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.